Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor Jesus, né? E é com muito prazer que nós anunciamos a palavra do Senhor, que nós falamos da palavra do Senhor, que nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, meus irmãos, quero agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade, porque para nós é um grande privilégio pregarmos a palavra do Senhor. E quero também agradecer a você pela sua presença, agradecer por você estar nos acompanhando a mensagem, acompanhando a palavra do Senhor. E eu sei que muitos estão assistindo, estão aprendendo com o Espírito Santo de Deus junto conosco e estão colocando em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Então, fique à vontade, nós vamos falar agora da palavra do Senhor Jesus Cristo. E como nós iremos falar da palavra do Senhor, antes que eu peça que você venha abrir a Bíblia, você que está me acompanhando com a palavra do Senhor, nós iremos falar, amados, em questão da oração, tá? Eu tenho visto que muitos irmãos hoje, eles estão aos poucos se afastando desse costume que todos nós temos que ter, de orar, de buscar o Senhor. Então, irmãos, a oração, ela é algo de suma importância para nós que temos ao nosso Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Por quê? Porque é através da oração, irmãos, que nós temos comunhão com Deus. É através da oração que nós nos aproximamos mais de Deus. É através da oração que nós falamos com Deus e Ele nos responde. Então, não tem como nós termos um relacionamento com Deus sem a oração. Então, a oração é de suma importância na vida de um homem e de uma mulher de Deus, na vida daqueles que temem a Deus. Então, irmãos, aconteça o que acontecer na sua vida, nunca deixe de cultivar a oração perante o teu Deus. Nunca permita que o teu Deus olhe lá da sua habitação e veja que você seja um homem, uma mulher que aos poucos está se esfriando no campo da oração. Por quê? Porque isso é necessário. A oração, ela é necessária para que eu e você venhamos ter comunhão com Deus, para que eu e você venhamos nos fortalecer nas dificuldades da vida, para que eu e você tenhamos força, direcionamento da parte de Deus em certas situações a qual eu e você nos envolvemos. Então, meus irmãos, é necessário que nós se apresentemos diante do nosso Deus com oração, tá? Então, que você permaneça orando. Se você está fazendo, se você está cultivando, cultive ainda mais. Agora, se você está já fraquejando, se você já aos poucos você está percebendo que você está deixando de orar, então, meu irmão, minha irmã, vigie. É a palavra do Senhor para nós. Vigie. Por quê? Porque muitos têm perdido batalhas, muitos têm perdido guerras por falta de oração. Porque não oraram? Porque não buscaram a Deus? Querem vencer com a força do seu braço. E o homem, ele não tem força em si para resistir à opressão, para resistir os ataques do inimigo contra a nossa vida. Mas, quando nós nos achegamos a Deus em oração, então, a certeza é que nós venceremos as batalhas que irão se levantar contra a nossa vida. Então, meus irmãos, com essa introdução, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 18, tá? Lucas 18, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus:
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em fedelos? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, meus irmãos? Então, a palavra que nós acabamos de ler, ela fala claramente que Jesus, ele falou essa parábola aqui aos seus discípulos, ele proferiu essa parábola aos seus ouvintes, justamente porque essa parábola ela tinha o dever, ela foi dada por Cristo aos seus discípulos, a nós, justamente para que eu e você venhamos reconhecer o nosso dever de se colocar em oração diante do Senhor. Então, meus irmãos, eu conheço irmãos que eles se envergonham, às vezes se envergonham por se colocar muitas vezes em oração diante de Deus, expondo a Deus as suas petições. Tem alguns irmãos que se envergonham disso. Por quê? Porque acham que estão importunando a Deus e que eles não podem fazer isso, importunar a Deus. Acham que não estão fazendo certo orar todos os momentos da sua vida. Mas Jesus nos conta uma parábola que retrata o querer de Deus para nós, o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós. Justamente isso, oração. Então, a parábola fala de uma viúva, né? A parábola fala de um juiz iníquo que não temia Deus e que essa viúva tinha uma causa para que esse juiz julgasse. Então Jesus conta essa parábola mostrando para nós a insistência daquela mulher em pedir para esse juiz iníquo para que ele viesse julgar a sua causa. Então, a parábola começa no versículo de número 1, dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, foi por isso que Jesus proferiu a parábola do juiz iníquo. Foi para quê? Foi para que nós viéssemos, quando nós viéssemos ler essa parábola, nós viéssemos ser encorajados aqui a orar. Então, foi por isso que Jesus proferiu essa parábola, para que eu e você viéssemos atentar para esse dever nosso de orar ao nosso Deus, de se achegar ao nosso Deus em oração. Então ele diz no versículo número 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Então ele começa a dizer que naquela cidade havia um juiz iníquo, e o juiz, como você bem sabe, eles eram responsáveis por julgar a causa, por dar a sentença às pessoas ali, de julgar com justiça, com equidade. E havia esse juiz que ele não temia homem algum e também não temia Deus. Mas só que também naquela cidade havia uma viúva que vinha ter com o juiz pedindo para que ele julgasse a causa dela. E diz a parábola que no versículo número 4 diz: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna,
julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Então, irmãos, a parábola que Jesus conta, ela fala claramente que essa viúva vinha importunando esse juiz. Eu devo imaginar aqui, fazer uma conjectura, que todos os dias essa mulher estava ali na porta daquele juiz, na porta da casa, ou na porta das praças, que nessa época eles usavam as praças, os juízes iam para a praça para julgar ali a causa do povo. Então eu devo imaginar essa mulher ali marcando colado esse juiz iníquo. Por que ela marcava colado? Porque ela precisava que ele julgasse a causa dela. Se você for viver a história e analisar a história, você vai ver que essa mulher estava precisando tanto que a causa dela fosse julgada, que ela, irmãos, em momento algum da vida dela, ela desistiu. É o que Jesus conta aqui. Aquela mulher vinha ter com ele, e por algum tempo, diz a parábola, no versículo de número 4, ele por algum tempo não a quis atender. Aquele juiz por algum tempo não deu crédito para aquela mulher, não dava atenção para a causa dela. Mas vejam que Jesus conta que por algum tempo ele não quis atender, mas, olha só, versículo número 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, essa mulher, irmãos, importunou tanto esse juiz iníquo. Essa mulher insistiu, essa mulher pediu, essa mulher insistiu, ela foi insistente, ela foi pertinente, ela sabia o que ela queria, o que ela precisava. Estava naquele homem que poderia julgar a sua causa a favor dela contra o seu adversário. Então aquela mulher perseverou, insistiu e buscou incessantemente ali a ajuda daquele juiz iníquo, a ponto daquele homem que outrora já não queria ouvir, já não dava atenção, por algum, como diz a palavra de Deus aqui no versículo número 4, ele por algum tempo não a quis atender. Então aquela mulher importunou esse juiz iníquo de uma tal forma que aquele que antes não queria dar atenção, não queria dar ouvido à causa daquela mulher e nem queria julgar a causa daquela mulher, diz a parábola que ele pensou consigo mesmo: bem que eu não temo a homem nenhum e nem a Deus, mas todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela, para que por fim ela não venha molestar-me. Então, irmãos, aquela mulher importunou tanto aquele homem, que eu posso ser sincero, que aquele homem enjoou da cara daquela mulher e disse: eu vou julgar a causa dessa mulher, vou julgar ela, vou julgar a causa dela contra o adversário dela. Então, irmãos, vejam que por algum momento aquele homem não quis atender aquela mulher. E que essa parábola, amados, nos ensina claramente que eu e você devemos persistir em oração, insistir na oração, que eu e você devemos ser importunos, ou seja, nós devemos importunar o nosso Deus em oração, porque tem irmãos que têm perdido batalhas, tem irmãos que têm perdido lutas simplesmente pelo fato dele não ter orado, dele não ter buscado. Então Jesus conta essa parábola, ilustrando para mim e para você, ensinando para mim e para você, que assim como aquela mulher foi insistente, persistente, pertinente em ir atrás daquele juiz para que ele viesse julgar a causa dela, e como nós bem vimos no versículo de número 4, por algum tempo aquele juiz não quis atender aquela mulher, mas depois ele mudou de ideia, por ela importunar tanto ele, por ela
buscar tanto ali que ele viesse julgar a causa dela, assim como essa mulher foi persistente, insistente, pertinente com aquele juiz, assim nós devemos ser com o nosso Deus. De que forma, pastor? Em oração. Em oração. Irmãos, tem muitos irmãos perdendo guerras, perdendo batalha, porque não querem mais orar, porque não tem mais força para orar, porque não tem mais força para buscar. Então, Jesus, contando essa parábola, ele nos ensina que, assim como aquele juiz, sendo iníquo, sendo um homem que não teme a Deus, ele sendo importunado pelaquela mulher, aquela mulher ali todo o tempo atrás dele, para que ele viesse julgar a causa dela, e ele até tentou resistir, mas por ela insistir tanto, ele resolveu julgar a causa dela ao seu favor contra o seu adversário. Assim somos nós perante o nosso Deus. Nós devemos orar, irmãos. Nós devemos continuar as lutas, as batalhas em oração, porque muitas batalhas da minha vida e da tua vida, elas só podem ser ganhas através da oração. Através da oração. Irmãos, eu estou falando com esposa que já não ora mais pelo seu marido, com marido que já não ora mais pela sua esposa, com os pais que já não oram mais pelos seus filhos, já entregaram, já deixaram de mão, já perderam a guerra. Não, o Senhor com essa parábola, Ele está nos ensinando que você não deve ter vergonha, que eu não devo ter vergonha de todos os dias dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos a Deus que Ele nos ajude, que Ele julgue a nossa causa, que Ele peleje as nossas guerras. Nós não temos que ter vergonha disso, porque a parábola, a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus contou isso, ilustrando, mostrando, ensinando para mim e para você que é dever meu e seu orarmos sempre e nunca desistirmos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até aqui você tenha desistido de lutar, talvez até aqui você tenha desistido de clamar, de buscar o teu Deus, mas o Senhor te colocou hoje aí nessa noite, você que já estava dada por ganha a batalha ao teu adversário, a guerra ao teu adversário, Deus te colocou aí nessa noite para dizer para você que ainda não é o fim, que o teu inimigo ainda não venceu a batalha, se você agora se colocar de joelhos e orar ao teu Deus, e clamar ao teu Deus, e importunar o teu Deus, e insistir diante do teu Deus em oração. Em oração. É por isso que no versículo de número 1 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, irmãos, quando Jesus conta essa parábola dessa viúva, dela importunando aquele juiz, ele está nada mais, nada menos querendo mostrar para mim e para você que é assim que nós temos que ser, importunar o nosso Senhor, de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, enquanto você tiver força, enquanto você tiver oportunidade, busque a Deus, insista na sua oração, persista na sua petição. Não sou eu que estou te ensinando, é a palavra de Deus que está me mostrando. Então, a partir dessa mensagem que você está vendo agora, que você está ouvindo agora, pare de pensar que você não deve importunar o teu Deus. Pare de se envergonhar diante do teu Deus quando você dobra o teu joelho de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas, sempre pedindo a mesma coisa, pensando que Deus não irá te ouvir, que Deus não irá estender as mãos para você, porque todos os dias você pede a mesma coisa. Pelo contrário, o Senhor está nos ensinando que é dever meu e seu pedir a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus todos os dias em oração, em favor daquilo que você quer que o Senhor julgue a sua causa. É isso que a parábola de Deus está nos ensinando. É isso que Jesus está nos ensinando. Então aquela mulher molestou tanto, aquela mulher insistiu tanto, persistiu tanto, que aquele juiz pensou consigo: bem que eu não temo a Deus e a homem algum,
Mas todavia, como essa mulher me importuna, como essa mulher me enjoa, buscando o que ela quer, o que ela precisa, eu vou julgar a causa dela. Eu vou julgar pela insistência, pela persistência, pela pertinência dessa mulher. Foi o que o juiz iníquo julgou a sua causa. E Jesus, ilustrando para mim e para você, ensinando para mim e para você, que é dever meu, seu, buscar também a justiça de Deus. É por isso que ele diz no versículo número 6, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Quando Jesus diz, considerai no que diz esse juiz iníquo, é o que a palavra está nos ensinando. O que essa parábola está nos ensinando? O que nós temos que considerar o que diz esse juiz iníquo? Sabe o que a parábola de Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que eu e você temos que observar que esse juiz, sendo um juiz iníquo, um juiz que não temia a homem algum e nem a Deus. Então veja, olha a qualidade do homem, iníquo, não temia homem algum e nem a Deus. Todavia, pela importunação daquela viúva, ele julgou a causa dela. Tá? Um juiz iníquo, um juiz que não temia homens e nem a Deus, julgou a causa de uma viúva que importunava. E o que Jesus está dizendo? Então, o que Jesus está dizendo? Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Ele disse, bem que eu não temo a Deus e nem a homem algum. Ele era iníquo, mas todavia, como essa mulher me importuna, julgarei a causa dela, para que por fim eu não venha a ser molestado por ela. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Aquele homem era um homem iníquo, era um homem que não temia a homem e nem temia a Deus. Todavia, ele julgou a causa daquela mulher. Então, olha que o Senhor está nos ensinando agora nessa noite, no versículo número 7, ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, o que Jesus está dizendo aqui, está nos mostrando, nos levando a fazer uma comparação com esse juiz iníquo. Ele está dizendo, em outras palavras, atentem, preste atenção no que Jesus ensinou. Aquele homem era um juiz iníquo, que não temia homem e nem a Deus. Todavia, pela importunação daquela mulher, ele fez justiça àquela mulher. Agora Jesus está dizendo, agora compare com Deus, um Deus justo, íntegro, reto, fiel, verdadeiro, e aí vai as qualidades de Deus. Esse justo juiz, que é reto, fiel e verdadeiro, não fará justiça a você, homem e mulher, pecador e pecadora como eu? Fará, é isso que Jesus está dizendo, é isso que a parábola de Deus está nos ensinando. Mas ele irá fazer justiça, mas eu e você precisamos não esmorecer, eu e você precisamos continuar buscando a Deus em oração, continuar importunando a Deus com as nossas petições. Ele fará justiça. Então ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo, está ensinando, que assim como aquele homem iníquo, que não temia homem e não temia a Deus, julgou a causa daquela mulher, assim mesmo Deus fará na minha vida e na tua vida. Ele julgará a tua causa contra os teus adversários, porque Ele é Deus, porque Ele é justo, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Então é isso que a parábola de Deus está nos ensinando. Se o juiz, que era incrédulo, que não temia Deus, que não temia homens, julgou a causa de uma mulher que ele não tinha por que julgar, quanto mais Deus, justo, correto, íntegro, fiel. Embora pareça demorado a resposta de Deus na tua vida, embora você pense que Ele não está ouvindo a tua oração, mas a parábola está dizendo, Ele está ouvindo, e no momento certo, na hora certa, Ele irá te defender, Ele irá julgar a tua causa e a minha causa. É isso que Jesus diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? É uma pergunta. Não fará Deus justiça? É claro que fará.
É claro que Deus está vendo o teu sofrimento, é claro que Deus está vendo a tua dor, é claro que Deus está vendo a tua aflição, é claro que Deus está assistindo o inimigo se levantando contra a tua vida, mas ele vai se levantar para perder, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que nos persegue. Maior é aquele que nos chamou, que nos redimiu, do que aquele que tenta de várias formas nos afastar da presença de Deus. Então é nisso que você tem que crer, é nisso que eu tenho que firmar, e você tem que firmar a sua fé nas palavras de Jesus, no Evangelho da graça, nessas palavras que não mentem, que não falham, que são fiéis e verdadeiras. Então Jesus disse: assim como aquele homem que não temia a Deus, que não temia homens, que era iníquo, julgou a causa daquela mulher, Deus irá julgar a minha causa, Deus irá julgar a tua causa, a nossa causa. Nós precisamos fazer o quê? Não parar, não esmorecer, não estagnar a nossa vida de oração com Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, em outras palavras, o que o Senhor está nos ensinando para mim e para você: joelho no pó, até calejar. Busque a presença de Deus, insista, persista, seja pertinente, seja insistente, importune a Deus até que Ele julgue a tua causa, pois é isso que Deus espera de mim e de você. Foi por isso que Ele contou essa parábola. Ele diz no versículo de número 8, para terminar: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola termina com uma pergunta. Jesus ele está dizendo: será que Deus não vai fazer justiça ao seu favor? Irá fazer. Jesus diz: digo-vos que depressa Deus irá julgar a tua causa, que depressa Deus irá dar cabo dos teus inimigos, que depressa Deus mostrará a sua mão poderosa agindo na sua vida. Mas ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus fala isso, ele faz essa pergunta: achará fé na terra? Em outras palavras, será que quando Jesus vier, ele vai encontrar alguém ainda que busca, que importuna a Deus em oração, que tem prazer em orar, que tem prazer em buscar, que se deleita em buscar o Senhor em oração, que tem fé que Deus julgará a sua causa, que Deus julgará e julgará ao teu favor contra os teus inimigos? Então é isso que Deus está nos ensinando, irmãos. Nós devemos aprender uma coisa com essa parábola: que o nosso Senhor, Ele é o Deus justo e fiel. E não pense você que as tuas dores Ele não está assistindo. Não pense você que Ele não sabe tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. Mas também você precisa saber que tudo que você tem vivido, que tudo que você tem passado, está no controle da mão daquele que detém todas as coisas, Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você tem certeza que a tua vida está nas mãos do Senhor, então você precisa apenas orar e nunca esmorecer, mas orar, insistir, persistir em oração, porque eu te digo com toda a sinceridade que o Senhor Jesus, no momento certo, na hora certa, Ele se levantará para julgar a tua causa. E te digo mais, julgará ao teu favor, porque é isso que Deus espera daqueles que buscam a Ele. É isso que Deus faz com aqueles que se entregam a Deus em oração, com aqueles que não esmorecem, com aqueles que aconteça o que acontecer, eles estão seguros em Cristo Jesus, eles estão firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, o Senhor nos deu essa parábola hoje, nos deu essa palavra hoje, para dizer para mim e para você, que assim como aquele juiz iníquo, que não temia Deus e nem temia os homens, julgou a causa daquela mulher, o nosso Deus
que é justo, fiel e verdadeiro, Ele julgará a minha e a tua causa. O que nós devemos fazer é apenas esperar o momento certo e a hora certa, e esperar com oração, buscando, suplicando. Enquanto você tiver oportunidade, importune a Deus, porque é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo: ei, eu quero ser importunado pelos meus filhos. Ei, eu quero ouvir a tua voz, a tua petição, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, enquanto você tiver oportunidade. Porque Deus está dizendo: eu quero ser importunado por você em oração. Então, meu irmão, então, minha irmã, a partir desse momento, importune ao teu Deus. Não esmoreça. Ore, busque, entregue a tua causa na mão do justo juiz, que Ele julgará ao teu favor. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor que nos deu essa palavra. Eu agradeço ao meu Deus por tão rica oportunidade e me alegro porque eu pude cumprir essa missão de pregar mais uma vez a palavra do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.